Boa noite, boa tarde, meus queridos amigos. É sempre com muita alegria que eu venho aqui na presença de vocês, trazendo a palavra do Mestre Jesus, esse conteúdo de tanta relevância, tanta importância que ele nos deixou. É uma honra poder compartilhar com vocês os aprendizados que nós recebemos ao longo da doutrina espírita. E eu peço a vocês que nesse momento procurem uma posição bem cômoda, procurem um local reservado, apenas para que a gente possa extrair o melhor do que vai ser dito hoje. Convide aqueles que estiverem com vocês nesse momento para ouvirem a palavra de hoje, porque pode ser que os ajude também, tá certo? Então vamos buscando aquela posição bem cômoda, vamos deixando os nossos problemas de lado, afinal a gente não vai resolver eles agora, nesse momento, e vamos nos ligando com o nosso mentor individual, esse ente querido que está sempre na nossa presença, sempre nos auxilia e nos protege. E com ele vamos iniciar a nossa subida vibratória, nos ligando com as equipes de proteção e higienização, nas figuras de Itaporã, Brogotá e seus índios, Suamiya e os filhos do deserto, Princesa Isabel e os negros, pedindo a eles que façam a higienização e a limpeza de todo o nosso lar, de todos dos cômodos do nosso lar. Que também possa higienizar a nossa casa de Pedro, pedindo que levante cortinas fluido-magnéticas do subsolo ao teto. E assim, suavemente, vamos em busca das fraternidades do espaço, a quem saudamos nas pessoas de Edgar Armon, Razin, Ramatiz, Hilarion de Montenegro, Bezerra de Menezes, Emmanuel e tantos outros que não sabemos os seus nomes, mas que atuam na esfera do Cristo. E a eles agradecemos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. E assim nos ligamos às esferas de Ricardo e seus cruzados, pedindo a ele que coloque um de seus à porta de nosso lar e deixe entrar apenas aqueles permitidos por Jesus. Passamos pelas esferas douradas de Ismael, anjo protetor, agradecendo por todo o suporte e amparo que nos dá. E suavemente chegamos às esferas dos apóstolos, a quem saudamos a Pedro, o patrono da casa que nos acolhe, e a Maria de Magdala, um exemplo de reforma íntima e amor ao Mestre. E com ele, suavemente, vamos à presença da nossa Mãe querida, que nos acolhe em seu colo, em seu manto. E com ela pedimos que nos acompanhe ao nosso Cristo, Jesus. Agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, e pedindo que nos acompanhe ao nosso Pai, a quem agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema, bons espíritas. Eu digo logo de cara para vocês que eu não sou muito fã dessa expressão, porque parece que a gente descarta as pessoas que trabalham em outras religiões, que seguem um dogma diferente, né? Como se não houvesse bons católicos, bons evangélicos, bons budistas. Então, quando a gente traz essa expressão de bons espíritas, eu gostaria que a gente tivesse uma dimensão muito maior do que só aqueles seguidores do espiritismo. Afinal, podemos ser bons em qualquer segmento. Basta que a gente faça a reforma da nossa moral, como a gente vai ver hoje. Tá? E aí eu preciso retornar lá no tempo, há muitos anos atrás, antes mesmo de Cristo estar aqui no nosso plano terreno, porque naquele momento em que foi
realizado o Código de Hammurabi, que a gente conhece como olho por olho, dente por dente, né? Nós tínhamos uma situação muito primitiva da nossa sociedade. As pessoas elas acabavam por matar, se vingar, praticar o estupro, violências, como se fosse algo normal. As mulheres eram descartadas, eram colocadas como objetos, assim como filhos que tivessem problemas, deficiências genéticas, né, por exemplo, né, bem como aqueles que tinham acidentes e não podiam exercer um devido ofício. Era uma sociedade muito primitiva, né? Então vem o nosso profeta que nós conhecemos como Moisés e traz aquelas leis que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos, tirando então, ordenando, trazendo essa situação mandatória, como se as pessoas tivessem que cumprir aquilo exatamente a rigor, né? Colocando que era impossibilitado de matar, impossibilitado de furtar, de cobiçar a mulher alheia. Quer dizer, começa ali uma situação de moral. As pessoas não tinham essa visão, então é necessário que Moisés venha e coloque regras. Veja como são regras banais que tinham que estar implícita, né? Nós não podemos matar, nós não podemos cobiçar a mulher do outro, não podemos furtar, precisamos honrar pai e mãe. Quando isso já tinha que ter sido implícito na nossa genética. Mas como a sociedade resolveu ir por um caminho mais violento, foi necessário esse momento histórico para que Moisés trouxesse para a gente essas palavras de ordem. E a partir dali a gente começa a ter moralidade, mas ainda assim é uma moralidade muito pequena. Tanto que a gente, ainda naquele momento de Jesus, o poder hereditário, né? Os imperadores eram vindos não por merecimento, mas sim por nascimento, e a escravidão era algo muito possível naquele momento, e as pessoas só eram relevantes se elas tivessem bens, propriedades, né? Eram muito apegados aos bens materiais. E pouco se falava sobre a moralidade das pessoas. Então era irrelevante se a pessoa teria praticado a caridade ou tivesse paciência com alguém que não soubesse um ofício. As virtudes que hoje nós falamos não eram aplicadas naquele momento. E aí surge a figura de Jesus e traz para a gente muitos ensinamentos, sobretudo aqueles que falam sobre caridade, amor ao próximo. E o que nós visualizamos desses ensinamentos, inclusive tem uma passagem muito interessante que é o Sermão do Monte, onde ele então, como se fosse os 10 mandamentos, estipula quais são as bem-aventuranças que nós cristãos devem seguir. Ele passa então a exigir da sociedade que era primitiva a ser uma sociedade mais moralista, né? Ter a moral como um bom costume. Acontece, meus amigos, que passaram 2021 anos, né? E nós ainda temos muito dessa situação primitiva do passado. Afinal, hoje em dia a gente ainda vê situações de homicídio, a gente ainda vê abusos nas maiores esferas, nas menores. Então, não conseguimos eliminar os abusos a crianças nem a mulheres, não conseguimos eliminar essa situação do poder, porque ainda existe muitas pessoas que se apegam ao bem material e por ter bens materiais crer ser melhor ou ter maiores merecimentos do que outras pessoas, né? Então, por mais que Jesus venha e traga para a gente a palavra de ordem, que é o amor ao próximo, que é a prática da caridade, a gente ainda se apega, e quando eu falo a gente, eu coloco a coletividade, né? Porque temos, obviamente, as exceções, mas o coletivo ainda é primitivo. Então, vejam que passados mais de 2000 anos, porque a gente está falando lá da época de Moisés, a gente ainda não cumpre os 10 mandamentos na sua totalidade. A gente no sentido coletivo, tá? Dito isso, nós entramos nesse capítulo dos bons espíritas. Ser bom espírita está intimamente ligado a seguir essas palavras da moral que foram ditas por Jesus. Ser bom espírita, e aí eu vou fazer um paradigma com todas as demais religiões, porque
todas elas pregam a reforma, serem melhores, é observar o nosso dia a dia e buscar pela nossa reforma íntima. Há uma grande relevância aqui, dita inclusive nesse capítulo, que é sempre imprescindível que a gente faça a nossa reforma pessoal para que depois possamos auxiliar o próximo na sua reforma. Então nós temos que entender que quem está em reforma, em transformação, somos nós e não o meu próximo. Isso quer dizer que nós não podemos ficar exigindo que ele mude, levantar os erros dele, apontar que ele precisa alterar a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir. Nós temos que fazer a nossa reforma e depois que formos reformados, aí sim nós auxiliamos o nosso próximo. Porém, isso não pode ser um ponto final. Já que eu tenho que me reformar primeiro, eu não posso auxiliar ao próximo. Nós podemos ser catalisadores da palavra. A gente vai hoje ler uma parábola que Jesus deixou para nós, e a ideia é justamente essa, de que nós somos semeadores da boa palavra do Cristo. Então eu não posso exigir, mas eu posso auxiliá-lo levando uma boa palavra. E como pode acontecer isso? Vamos imaginar numa situação hipotética que alguma pessoa pratica maledicência. Eu sabendo disso, eu posso ou induzir-la a nova maledicência, ou se eu não tiver essa boa ação, eu posso simplesmente não me manifestar, ou ainda eu posso dizer o quão errado é aquela forma que ele está vendo a situação e que o bem dizer seria muito melhor. Observar os bons hábitos daquela pessoa e não os maus hábitos seria a melhor situação. Aí entra o bom espírita, que zela pela moralidade. Então, Jesus trouxe para a gente as palavras de ordem e cabe a nós, como os bons cristãos, vou alterar essa definição, zelar para que isso aconteça, para mim e para as pessoas que me acompanham. Outro ponto-chave que a gente precisa prestar atenção é o desapego, porque ao longo da vida nós nos apegamos à materialidade, às pessoas, ao bem, né, ao poder, e no poder que eu digo, nós temos em alguns momentos, podemos ser candidatos a uma vaga de gerente, de supervisor, sócio, e a forma como a gente exerce isso. Se de fato a gente vai ser apegado a essa função e vai fazer bom uso dela, ou se a gente vai, assim como os imperadores da antiguidade, exercer uma forma arrogante sobre os nossos subordinados, né? Porque não existe hierarquia na lei divina. A hierarquia se dá pelo grau de moralidade que cada um conquista, tá certo? Então, algo que deve ser nosso ponto de atenção é o desapego, porque o que interessa para nós e para que a gente possa concluir essa caminhada e ser o bom espírita é o grau de moralidade. Como conquistamos isso? Com as virtudes conquistadas dia após dia, tá? Não se deixe levar pela situação de ser poderoso e que no sentido material da palavra, porque isso nada tem relevância no plano espiritual. Os seus feitos morais é que vão contar para a sua subida nessa escada da reforma íntima, tá certo? E aí eu começo dizendo para vocês a parábola do semeador, uma parábola bem interessante deixada por Jesus, descrita por Mateus, e ela diz basicamente assim, eu não vou ler exatamente a parábola, mas tentar compreendê-la junto com vocês, para não ficar uma leitura cansativa. Mas basicamente ela diz assim, uma pessoa que estava cheia, dotada de sementes, fazendo o seu caminho diário, ela deixa cair algumas sementes ao longo do caminho. E essas sementes, elas são retiradas pelos pássaros, que comem as sementes e vão-se embora. Ele continua o seu caminho, esse semeador, e mais algumas sementes caem em alguns lugares pedregosos. Porém, como tem muita pedra e pouca terra, as sementes elas germinam, elas conseguem crescer,
porém elas não conseguem fixar a raiz. E assim, quando vem o sol, por ser muito quente e elas não terem raízes tão profundas, elas acabam por perecendo. E o semeador continua a sua caminhada, e aí algumas sementes caem num terreno cheio de espinheiros. Porém, quando elas crescem, elas são abafadas por esses espinheiros e elas não conseguem resistir também. Ao final dessa jornada, algumas sementes caem em uma terra boa, sem espinheiros, sem pedras, e dali saem ótimos frutos. E o próprio Mateus vem nos explicar o porquê dessa parábola e quais os ensinamentos que a gente pode extrair dela. E aí nós precisamos entender que nós somos as sementes. Afinal, Jesus, lá no Sermão do Monte, quando se reuniu com todos os seus discípulos e aquelas pessoas que queriam crer nas suas palavras, né? Ali já eram as primeiras sementes e nós somos as que germinaram, né, depois, e nossa função como bom espírita é germinar outras boas sementes, né? Então cada um de nós pode ser a semente que caiu simplesmente no caminho e foi devorada pelos pássaros, podemos ser aqueles que caíram no terreno pedregoso, ou podemos ser o que caiu com os espinhos, ou na terra boa. E o que nos difere? Aqueles que caíram ao longo do caminho, foram devorados pelos pássaros, eles são aquelas pessoas, os cristãos, que escutam a palavra, dão atenção, mas que os pensamentos impróprios, aqueles pensamentos negativos, acabam por tirar ele do bom caminho. Afinal, para ele foi irrelevante essa experiência. Já aquelas sementes que caíram no terreno pedregoso, que as pedras não deixaram eles fixarem boas raízes, eles são aqueles cristãos que escutam com alegria, com motivação, mas como ele não criou raízes, não criou laços fortes com a palavra de Jesus, ela perece e ele continua a sua jornada sem se manter firme nesses ensinamentos. E aí nós temos as sementes que caíram nos espinheiros, que são as pessoas que ouvem, aqueles cristãos que dão atenção, mas a ilusão do apego as tiram do caminho. Afinal, eles são abafados por outra situação que se torna mais relevante. E eles também perecem. E temos, por fim, as sementes que caem na terra boa e têm a obrigação de gerar bons frutos e levar essa palavra, disseminar essa palavra a outras boas sementes, né? E aqui então fica a reflexão. Que tipo de semente, que tipo de cristão somos nós? Porque nós sabemos a regra. A regra para ser bom espírita, para alcançar a reforma, é seguir atentamente aos mandamentos de Jesus, que podem parecer difíceis, mas não. A gente precisa ter o ponto de vista da benevolência. A gente precisa sempre se colocar no local do próximo. Se eu vou ferir o próximo de alguma maneira, esse não é o caminho. Se a minha conduta vai gerar algum efeito colateral que é impróprio para o meu próximo, isso não é o bom caminho. Então, se nós tivermos o ponto de atenção naquela máxima de orar e vigiar, é para orar pedindo por proteção e vigiar a nós mesmos, né? Se nessa máxima, a gente vigiando a nossa conduta, identificarmos que vamos em desencontro com o que Jesus colocou, de amor ao próximo, de caridade, de paciência e tantas outras, né, o bem dizer, tantas outras virtudes, esse não é o caminho a ser seguido. Eu sei que é um caminho árduo, dificultoso, trabalhoso, mas não é impossível. Então eu deixo a reflexão para vocês de que tipo de semente vocês estão sendo até agora. E não tem problema nenhum se vocês se identificarem com o pedregoso, com o espinheiro ou com ao longo do caminho devorado pelos pássaros. O que não pode é, a partir de agora, eu continuar no mesmo terreno. Eu tenho que conquistar a terra boa. Eu tenho que ser a próxima semente a dar bons frutos. Tá? Então, essa reflexão é para a gente estudar em casa, pensar, refletir e entender que a cada dia nós seremos provados
E quanto mais conhecimento eu tiver, mais provações eu vou passar, mais faz parte de ser um bom espírita. Afinal, como a gente coloca aqui nos terrenos, não vale dar atenção à palavra de Jesus, não vale ouvir. O que necessita é praticá-la sem moderação. Nesse caso, pode ser sem moderação. Então, que sejamos a semente da terra boa, para que a gente conquiste a reforma tão sonhada e aí possamos ajudar as novas sementes que estão no terreno pedregoso, no terreno do espinheiro ou ao longo do caminho, tá certo? Reflitam e não se sintam envergonhados de não estarem na terra boa, porque realmente para conquistar esse tipo de semente é preciso um auxílio interno para conquistar esse momento. Afinal, são diversas provações, a gente dia após dia vem chuvas de situações que nos deixam inconscientes enquanto bons espíritos, né? É no trânsito, é no lado profissional, no lado pessoal, família, quantos problemas a gente não tem na família, e não tem problema algum. O que tem problema é a gente permanecer sem querer essa mudança. Então sejamos a terra boa, sejamos aqueles que germinam os bons frutos. É essa a lição que eu deixo para vocês hoje, tá certo, meus amigos? E com isso, eu peço para vocês novamente voltar àquela posição bem cômoda para que a gente possa fazer o nosso encerramento de hoje. E para encerrar, então, eu pediria para vocês retornar nessa posição bem cômoda e fazer essa ligação com o mentor de vocês. Um mentor individual que acompanhou vocês até aqui, pedindo a ele que lhes envolva nesse momento e que a gente possa abrir os nossos corações, doando o que há de melhor, imaginando o nosso coração aberto, emanando uma luz de muita intensidade. E que essa vibração possa alcançar ao bem universal, a paz na terra e a boa vontade no coração dos homens, ao Brasil, seu povo, seus dirigentes, para que o Evangelho seja norma de conduta. Aos sofredores encarnados e aos desencarnados, em especial aqueles que sofrem por conta da pandemia e necessitam dessa vibração, vibremos pela nossa Casa de Pedro, Grupo Fraternal Casa de Pedro, nossos dirigentes, trabalhadores, assistidos e alunos, pela urna de vibrações, pela Câmara de Passes. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Pedindo então e agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu muito obrigado pela companhia até aqui, meus amigos, e até a próxima.